Vamos comentar então sobre esse processo de centralização do poder nas mãos do rei ali na França. Fazer rapidinho aqui uma revisão. A gente lembra que a gente tem uma sucessão de dinastias, são quando membros de uma mesma família vão se sucedendo no poder. Durante a dinastia merovingia, Clovis, descendente de Meroveu, neto de Meroveu, ele torna-se o primeiro rei ao tornar-se chefe de todas as tribos do povo franco. Depois eu tenho a dinastia carolíngia, que começa com Pepino o Breve, que destrona o último rei merovingio, ocupando o seu lugar. Depois veio Carlos Magno, que é o auge do Império Franco, do Reino Franco. E depois de Carlos Magno, Luís o Piedoso. Se Carlos Magno centralizou o poder em suas mãos, com Luís o Piedoso ocorre uma fragmentação do poder político, já que ele divide o império entre os seus 3 filhos, através do chamado Tratado de Verdun. E esses filhos continuam doando terras a seus guerreiros, a seus nobres, favorecendo então essa fragmentação do poder político e a consolidação daquilo que a gente vai denominar de feudalismo. Mais tarde, inicia-se a dinastia Capetingia. Ela tem esse nome porque ela começa com Hugo Capeto. E durante a dinastia Capetingia, os reis vão lentamente centralizando o poder em suas mãos. Então, Felipe II, ele forma um poderoso exército para lutar contra os inimigos, para lutar contra os ingleses. E aí, ao tornar-se, ao criar uma guerra, ele torna-se um chefe militar. E todos os seus vassalos ficam subordinados militarmente a eles. Mais do que isso, ele centraliza uma arrecadação tributária para poder manter esse conflito. E aí ele cria um corpo de funcionários reais que deveriam impor a vontade do rei, em oposição aos senhores feudais. Então, agora, a vontade do rei passa a prevalecer. Para isso, ele recebe o apoio dessa burguesia. Ainda na dinastia Capetingia, eu coloquei Luís IX, Ele vai criar leis que agora valem em todo o império. Então, essas leis valem inclusive dentro dos feudos. Então, passa a haver aí uma centralização jurídica. Ele vai também criar uma única moeda, favorecendo as trocas comerciais e dessa maneira também obtendo o apoio da burguesia. Um outro rei importante é Felipe IV, conhecido como o Belo. Felipe IV, para aumentar a sua riqueza, montar dessa maneira um exército mais forte, ele resolve cobrar impostos de quem? Do clero. E é claro, o clero se rebela contra isso, criando atritos com o Papa. Para ele falar, olha só o que ele faz, para que ele não entre em atrito com o Papa, falando, isso não foi uma vontade minha, ele convoca pela primeira vez os Estados Gerais. Os Estados Gerais, nesse momento, ele vai ser composto por elementos da nobreza e do clero francês, E aí ele obriga praticamente esses Estados Gerais a decidir cobrar impostos sobre o clero. Mas é claro que o Papa, Bonifácio VIII, ele percebe que isso é uma manipulação de Felipe IV e excomunga Felipe IV. Pode um rei católico ser excomungado? Não. E aí ele vai até Roma pedir perdão para o Papa. Há várias lendas sobre isso. Dizem que ele parou na porta do Palácio do Papa, falando, eu quero falar com o Papa, sabendo que era o rei, deixou ele lá uma semana, embaixo do sol, chuva, tal. E aí, finalmente, ele recebeu, o Felipe IV, que pediu perdão, foi, perdoado, tudo bem. Mas assim que ele saiu,
ele falou, eu quero que esse Papa morra. E antes mesmo de chegar à França, o Papa Bonifácio VIII acaba morrendo. Então, a praga de Filipe IV é forte, tá? Assim que o Papa morreu, o que Felipe o Belo ele faz? Ele consegue nomear um cardeal francês para ser Papa. E esse cardeal francês fica sob a sua influência. A influência do rei sobre ele é tão grande que ele consegue fazer com que o Papa mude a sede do papado de Roma para uma cidade no sul da França, chamado Avignon. Então, entre 1309 e 1377, os papas governam da onde? De Roma? Não, de uma cidade no sul da França. Esse fato fica conhecido como o cativeiro de Avignon. O Papa Clemente V, ainda lá no governo de Filipe IV, o Belo, juntamente com o rei, ele extingue a ordem dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, eles tinham uma espécie de... eles tinham muita riqueza. Os Cavaleiros Templários, vamos colocar assim, eles tinham vários mosteiros ao longo do território que levava à Terra Santa. Então, um nobre, quando ele ia sair, ele levava a tua riqueza? Não, ele depositava essa riqueza em um mosteiro dos templários, que davam a ele um papel, que seria hoje o equivalente a um cheque, e ele poderia, ao entregar esse papel em outro mosteiro, em outro reino dos templários, receber a quantia que ele havia depositado. Então, ao extinguir a ordem dos cavaleiros templários, o que ele faz com toda essa riqueza? Ele se apodera. Então, esse é um outro fato, né, interessante ali no governo de Felipe IV, o Belo. Bom, em 1378, eu tenho o fim do cativeiro de Avignon. Então, o Papa Gregório XI, ele retorna a Roma. Mas assim que ele retorna a Roma, ele acaba morrendo. E aí eu tenho um novo Papa escolhido em Roma, que é o Papa Urbano VI. O que acontece é que o rei da França não aceita a escolha desse Papa e resolve o quê? Juntamente com o clero francês subordinado a ele, escolhe um outro Papa. Então, o que eu tenho? Um Papa em Roma, onde determinadas regiões da Europa apoiam esse Papa, e eu tenho um Papa na França, em Avignon, onde eu também tenho reinos que apoiam esse Papa. Esse fato fica conhecido como cisma do Ocidente, tá? Então, esse fato é que fica conhecido como cisma do Ocidente. Cisma é divisão, tá? Lembra que teve o cisma do Oriente e agora o cisma do Ocidente. Eu tenho um Papa em Roma, né, que é Urbano VI, e outro Papa em Avignon. Esse cisma do Ocidente, ele vai de 1378 a 1414. Então, eu tenho alguns papas em Roma e alguns papas lá em Avignon. Chega um momento, isso é até interessante, que eu tenho não 2 papas, eu tenho 3 papas. Chega a haver um papa, sabe aonde? Um papa na cidade que tem aquela construção torta, aquela torre torta, na cidade de Pisa. Bom, então chega um momento que eu chego a ter 3 papas ao mesmo tempo aqui, tá? A cidade de Pisa. Bom, quando que acaba esse cisma do Ocidente? Acaba com um chamado Concílio de Constança em 1414, tá? Em 1414, então, o Papa de Roma, ele abre mão de ser Papa, o Papa de Avignon também abre mão e o Papa de Pisa, ele é excomungado. Dessa maneira, eles resolvem escolher um outro Papa, fato que vai ocorrer em 1417, com a eleição de Martinho V.
Esse fato, então, coloca fim ao chamado cisma do Ocidente. Bom, com o fim da dinastia Capetinga, tem início a chamada dinastia Valois. O que eu quero que vocês lembrem da dinastia Valois? É o momento que eclode a Guerra dos 100 Anos. Durante a guerra, o rei ele torna-se um chefe militar e aí ele passa a centralizar o poder em suas mãos. Então ele torna-se uma liderança e todos os nobres ficam subordinados perante a ele. Esse fato possibilita a França nascer então como um estado moderno, tá bom? Com todas aquelas características que a gente falou no início dessa aula. Vamos falar então um pouquinho do surgimento da Inglaterra como Estado moderno. As ilhas inglesas, eu tinha ali a existência de 4 reinos. O reino da Escócia, País de Gales e Irlanda, que foram ocupados pelos celtas, e o reino da Inglaterra, que foram ocupados pelos anglos-saxões. O que acontece é que um cara que veio do território da França, mais precisamente da Normandia, chamado Guilherme, o Conquistador, acaba conquistando esses reinos, tá? E aí, essa imagem que vocês estão vendo aqui mostra justamente a vitória de Guilherme da Normandia sobre esses reinos. Com o governo de Guilherme, tem início, então, a dinastia da Normandia. Guilherme conquista esses 4 reinos, divide o território em vários condados e cria funcionários reais. Né? Esses funcionários reais, eles representam a figura do rei. E esses funcionários reais, eles têm o poder sobre todos os habitantes desses reinos, sobre os camponeses, mas também sobre os nobres, tá? O que gera um certo descontentamento dessa nobreza, mas, de outro lado, favorece a centralização do poder nas mãos de Guilherme. Depois, a gente tem a dinastia de Blois, que é com o rei Estevão, o único rei. Com a morte de Estevão, assume um parente de Guilherme da Normandia, dando origem a uma nova dinastia, que vai ser a dinastia dos Plantagenetas. Bom, aqui eu comentei então, estou citando aqui, alguns reis aí da dinastia dos Plantagenetas. Henrique, que é o primeiro, ele torna-se rei por ser parente de Guilherme, o Conquistador. Eu tenho um rei chamado Ricardo Coração de Leão. Ele praticamente passa mais tempo nas cruzadas do que governando a Inglaterra. Enquanto que ele está nas cruzadas, quem é que governa a Inglaterra? O irmão dele chamado João Sem Terra. João Sem Terra, o que ele faz? Para manter os gastos cruzadistas de Ricardo, ele decide aumentar os impostos. Então ele aumenta os impostos. Mas ele aumenta os impostos de quem? De todos. Ele aumenta, então, os impostos. Vou colocar aqui dos nobres. Então ele aumenta os impostos dos nobres. E os nobres aceitam numa boa pagar esses impostos? Não. O que os nobres fazem? Então, pela primeira vez, esses nobres, eles se reúnem naquilo que vamos chamar aqui de Conselho dos Nobres, tá? Eles formam um Conselho dos Nobres. Seria talvez, a gente pode considerar aqui, a origem do parlamento ali na Inglaterra. O Conselho dos Nobres. E o que eles dizem para João Sem Terra? Ele fala o seguinte: se quer continuar no poder, você pode continuar. Mas para isso, você vai assinar um documento que limita o seu poder perante a gente, perante os nobres. Que documento é esse? É a chamada Magna Carta.
Então, qual que é a importância da Magna Carta? A gente não está falando aqui de um processo de fortalecimento do poder nas mãos do rei. A Magna Carta é algo antagônico a isso. Ou seja, tudo que o rei for fazer, toda medida que o rei for tomar, ele precisa da autorização de quem? Desse conselho de nobres, tá? Então, a Magna Carta limita o poder do rei perante os nobres. Se a gente pensar um pouquinho mais tarde, lá na Revolução Gloriosa, 1688, na Inglaterra, eu tenho algo semelhante. Lembra a segunda petição de direitos, o Bill of Rights? Limita o poder do rei perante quem? Perante o parlamento. Um outro ponto curioso é que ele também aumenta os impostos de quem? Aumenta os impostos dos camponeses. Os camponeses têm o poder para pressionar o rei, tal qual os nobres? Não. E aí é o momento que aparece aquele cara para defender os camponeses dos coletores de impostos. Quem que é esse cara que vai roubar os coletores dos impostos e devolver essas moedas para os camponeses? É Robin Hood. É o momento que aparece a figura aí de Robin Hood, tá? Aquele banditismo social, vamos colocar assim, tá? Depois Henrique III também sofre oposição ao seu governo e aí ele acaba convocando o parlamento. Qual que é a diferença desse parlamento para o Conselho dos Nobres? Aqui eu tenho nobres e eu tenho também o clero. Agora, além da nobreza e do clero, quem que vai também participar desse parlamento? Vai participar também uma nova classe social, a burguesia. Somente os ricos burgueses, tá? Os mestres ali, a burguesia. Os camponeses, nem pensar. Tudo bem? Eduardo, então, primeiro, ocorre aí o fortalecimento do parlamento, que agora passa a ser dividido em Câmara dos Lordes. Essa Câmara dos Lordes, ela é composta por nobres. Esses nobres ocupam cargos vitalícios e hereditários, tá? E eu tenho a Câmara dos Comuns. Essa Câmara dos Comuns seria composta por quem? Pelos burgueses. Aqui os cargos eles são eletivos e temporários, tá? Os cargos são eletivos e temporários. Durante o final da dinastia dos Plantagenetas, começa a chamada Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos começa ali em 1337. Então, envolve grande parte aí do final da dinastia dos Plantagenetas. E a Guerra dos 100 Anos favorece a centralização monárquica, da mesma maneira que favoreceu a centralização na França, porque o rei não passa a liderar os seus vassalos na luta contra o inimigo. Isso também aconteceu na Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra torna-se um chefe militar, então todos os seus vassalos passam a ficar subordinados a ele militarmente, ampliando assim o seu poder. Um outro fato que favorece a centralização monárquica na Inglaterra é a chamada Guerra das Duas Rosas, que seria uma disputa entre duas facções ali, né? Dois ramos da dinastia dos Plantagenetas. E por que Guerra das Duas Rosas? Porque cada família tinha um brasão. A família York tinha um brasão com uma rosa branca e a família Lancaster tinha um brasão com uma rosa vermelha. Como que esse conflito chega ao fim? Com o casamento, tá? Então eu tenho aí o casamento entre essas duas famílias. Eu tenho Henrique Tudor, da família Lancaster, casando-se com Isabel de York.
esse fato marca o início de uma nova dinastia, uma dinastia em que os reis vão ter todo o poder em suas mãos e a Inglaterra se consolida como um Estado moderno. Que dinastia é essa? É a dinastia Tudor, que a gente fala na aula sobre o absolutismo, um pouco mais sobre essa dinastia. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.